assim, eu vou iniciar a gravação, mas quem vai Tá, te apresentar mesmo vai ser a Lori, que foi ela que entrou em contato contigo, tá bem? tá Primeiro eu ótimo. quero te agradecer tu ter aceito o nosso convite. Eu agradeço em nome da cirurgia aqui da UFPEL. Ficamos muito felizes por tu ter, por estar aqui presente conosco, né? E Uhum. trazer o conhecimento para a gente. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Lori, que vai te apresentar, e logo em seguida tu pode começar a tua apresentação. Muito Tá obrigada ótimo. novamente. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença da doutora Roxana hoje, mais uma vez. Hoje eu vou apresentar o currículo dela. Ela apresenta graduação, mestrado e doutorado pela URGS, realiza atendimento exclusivo a felinos desde 2007, sócia proprietária da Chaterri Centro de Saúde do Gato, professora e coordenadora do pós de felinos da IBM VET e também é membro associado da ABFEL, a AFP e ISFM. Boa palestra a todos. Bom, boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo a Lori e ao pessoal do Ciruvet pelo convite, né? Uma honra estar falando para vocês. O que gostamos que ficou da pandemia foi essa possibilidade das coisas online, né? Então, hoje eu estou aqui em Porto Alegre falando para vocês em Pelotas, né? O conhecimento realmente rompeu todas as barreiras. Apesar de gostar muito de Pelotas, de ir a Pelotas nem sempre é possível, né? Causam um custo que às vezes a gente não consegue. Então, fico extremamente feliz de estar podendo falar nessa versão aqui online com vocês. E eu sempre fico muito feliz porque eu formei lá em 2004, né? E quando eu graduei, era muito difícil a gente ter pessoas que atendessem só felinos. Eram pouquíssimas pessoas no país. Então, eu sou uma das pioneiras. A clínica que eu fundei, junto com o meu esposo, é de 2007. Então, ela era a segunda mais antiga do Rio Grande do Sul, agora é a mais antiga, porque a primeira acabou, né? A veterinária, depois de 15 anos, mudou de ramo. Então, a gente está com a clínica mais antiga em atuação no Rio Grande do Sul, que já se tornou um hospital, né? A gente vai inaugurar uma sede hospitalar, então, quem quiser vir conhecer, fazer estágio, fazer trainee, trabalhar com a gente, fica à disposição. A partir de janeiro de 2022, 2023, a gente vai estar numa sede nova, que é aqui do ladinho. Então, o nosso assunto hoje é linfoma em gatos. E o que o médico veterinário precisa saber para tratar melhor esses pacientes que literalmente roubaram o coração das pessoas e invadiram as clínicas veterinárias. Porque o gato, a gente sabe que ele é um bichinho especial. E eu brinco esse ano, o organismo Cat Friendly, né, que a gente fala, é um projeto, Cat Friendly, ele faz 10 anos. Então, eu comecei a atender gato antes do Cat Friendly. Eu sou anterior ao Cat Friendly. Então, eu evoluí junto com o Cat Friendly. Isso é muito legal, porque a gente vê que essa evolução ela foi enorme, maravilhosa e traz cada vez mais benefícios para os nossos gatos. Então, o linfoma ele representa um grupo de neoplasias diagnosticadas mais comumente em gatos. Representa 30% das neoplasias dos gatos. Então, infelizmente ou felizmente, diariamente, eu diagnostico um linfoma. E por que eu digo infelizmente ou felizmente? Infelizmente, porque a gente não gosta que os gatos tenham tumores, mas felizmente porque os nossos métodos diagnósticos melhoraram extremamente. Do que eu comecei trabalhando, gente, quando eu comecei trabalhando lá em 2005, que eu formei no finalzinho de 2004, nós tínhamos quase que assim, um ultrassom disponível, e não era fixo na nossa clínica, né? Raio-X, a gente não tinha tomografia, a gente não tinha ressonância no Rio Grande do Sul. Esse ano, para ter uma ideia, inaugurou cintilografia no Rio de Janeiro. Então, assim, o diagnóstico por imagem, o diagnóstico até mesmo da histopatologia, ele melhorou grandemente. E isso nos ajuda muito. Às vezes os tutores falam, ai, por que tem tanto tumor? Eu fiz o meu doutorado com patologia e a causa mortes de 3 anos dos 4 que eu pesquisei foram tumores. Foram a causa morte maior dos gatos. Então, o que a gente vê com isso? Que o diagnóstico melhorou. Tem relatos de tumor, de câncer, desde as múmias no Egito. Então, não é uma coisa nova. O que melhorou foi o diagnóstico, tá?
classificação dos tumores, ela começou em 1900, eu adoro história, gente, tá? Em 1942 para os tumores humanos e em 1945 para os tumores veterinários. Então, já temos um tempo. E aí são várias classificações. Então, a gente coloca para o clínico entender mais facilmente quanto à origem anatômica, que pode ser nodal, extranodal, gastrointestinal e mediastinal, quanto ao grau histológico, então baixo, intermediário e alto, e características histopatológicas e imunofenotípicas. Então, hoje cabe a Real Who definir como que são os tumores, tá? Como que a gente vai classificar, porque essa classificação ela vai nos ajudar a entender esse tumor, né? E também a poder explicar para o tutor, porque, gente, por mais que vocês atendam um tutor que é médico, vocês podem atender oncologistas, quando a pessoa está envolvida emocionalmente, quando a pessoa está envolvida no caso que é o objeto de amor dele, o gato, né? E essa pessoa, ela vai precisar que vocês expliquem tudo minuciosamente. Porque nós não podemos imaginar que o outro está entendendo. Quando a nossa fala, ela tem que ser clara, a gente precisa explicar. Afinal de contas, o tutor está trazendo, como diz uma cliente aqui da clínica, o coração dele que bate fora do peito. O gato é muito importante para ele. Então, é muito importante que a gente transforme essa informação, essa notícia que a gente tem para dar esse diagnóstico, de uma forma transparente, clara, mas nunca tirando a esperança desse tutor. Então, a gente vai começar falando sobre o linfoma mediastinal. Tá? Eu trouxe alguns casos para vocês e dividi um pouco desses tumores para a gente poder entender melhor. O linfoma de mediastino, ele normalmente está relacionado a um gato jovem. E nós sabemos que a nossa região sul, e como é no Brasil, nós temos muitas retroviroses. A gente é uma região muito acometida por leucemia viral felina. Os testes, eles estão cada vez mais disponíveis para a população e hoje em dia eu falo, eu não preciso mais chegar numa consulta e convencer a pessoa a testar o gato, tá? O que acontece já, as pessoas às vezes me trazem o teste. Hoje em dia, a gente tem, com o advento do PCR, quando eu formei lá na Idade da Pedra, né? Brincadeira, gente. A gente fazia um SNAP, só tinha uma empresa de SNAP, e a gente sabia ali se o gato tinha ou não FeLV. Com o advento do PCR, agora a gente consegue saber se o gato é um regressor, se o gato é um progressor. Então, a gente tem um diagnóstico muito melhor, tá? Mas a gente sabe já de muitos estudos que a FeLV aumenta 62 vezes a chance de um paciente desenvolver linfoma. Então, quase que compulsoriamente, um gato FeLV vai desenvolver algum linfoma em torno de sua vida. Claro que a gente sabe que a vida do FeLV, gente, ela tende a ser menor. A partir do momento da infecção progressiva, que é aquela que transmite, a gente sabe que esse paciente tem, em média, 2 a 3 anos de vida, tá? E nesse espaço de vida, ele tem 62 vezes chance de ter um linfoma. Tá? Se esse gato tem aquela outra retrovirose, que é a FIV, que é a imunodeficiência felina, que ela é menos prevalente na nossa região, mas acontece, as chances são menores de aumentar, mas ainda assim são bastante... acontece bastante, tá? 5 vezes. Como que vai chegar esse paciente para mim, então, que eu vou suspeitar de linfoma mediastinal? Normalmente, esse paciente, ele está dispneico, tá? Com dificuldade respiratória, ele está prostrado, ele não está comendo. O que acontece? Esse paciente, ele está com diminuição da expansão da cavidade pulmonar, porque ela está tomada por massa e muitas vezes, como comprime o ducto torácico, também por líquido. Então, esse paciente, ele está muito desconfortável. Às vezes, ele está com aquela posição de esfinge, tá? Ele brinca um pouquinho e para, ele não vai comer, e o tutor fica preocupado, porque vocês sabem que o tutor de gato, ele é muito preocupado. Então, se ele vê que esse gato não está comendo, só está prostrado, ele acaba trazendo para a gente. Existe a possibilidade desse gato também fazer sinais de regurgitação. Dificilmente esse gato vai estar com uma dispneia tão intensa que ele abre a boca. A gente já drenou muitos ml de líquido de tórax de gato e o gato vai lá com a boquinha fechada, tá? Então, não esperem que esse paciente chegue
com a boca aberta, porque não é. E uma coisa que é muito importante, quando vocês verem síndrome de Horner num gato, desconfiem que tem compressão e que esse paciente tem alguma coisa no tórax, tá? Anotem aí. O que vocês vão fazer, então, quando chegou para vocês estão atendendo? E eu sempre brinco, gente, que a gente não fala tudo bom pro tutor. Como assim, Roxana? Tu é grossa? Não fala tudo bom pro tutor? Não, eu não falo. Eu entro na consulta, eu me apresento, eu me certifico que eu tenho tudo. Eu brinco que pode ter uma guerra nuclear, que eu tenho tudo que eu preciso ali dentro daquela sala para atender o gato. Porque eu não gosto de ficar entrando e saindo com o gato. E eu vou perguntar para o tutor como que eu posso ajudar. Porque imagina vocês a ansiedade desse tutor, o desconforto que ele tá, vendo o gato dele estar desconfortável, não comer, e vocês não vão perguntar, tá tudo bem? Claro que não tá tudo bem, ele tá sofrendo. Né? Então, é importante que a gente coloque as coisas de uma forma que a gente receba, acolha esse tutor, né, de uma forma muito mais abrangente, tá? Então eu vou perguntar para ele como que eu posso ajudar e ele vai começar a conversar. E eu sei que quando a gente vê um paciente com dispneia, liga na gente a vontade de fazer um raio-x. Mas a gente não precisa. A gente vai auscultar esse gato. E se a gente ausculta e tá abafado? Não é para ser abafado, é pra gente... O gato tem 140, 240 batimentos por minuto. Isso é bem fácil de a gente ouvir como está. Então, se está abafado, eu tenho que desconfiar de alguma coisa. Então, antes de fazer um exame radiológico, eu vou pesquisar se esse gatinho não tem, né? Tá com som abafado. Se ele não tem efusão pleural. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso sedar, eu tenho muito medo de drenar o tórax. Imagina uma agulha no tórax, eu vou perfurar esse pulmão. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Vocês não precisam sedar esse paciente. Vocês podem sedar, mas vocês não precisam. O que normalmente a gente faz aqui na clínica é a aplicação de butorfanol, 0,4 miligramas por quilo, dose única intramuscular, 15 minutos antes. E às vezes eu pré-oxigeno esse gato. Tá? Já aconteceu, gente, de chegar um gatinho indicado de outro local, né, de outro colega, que foi fazer o raio-x em outro lugar e descompensou. E eu precisei ficar com esse paciente no oxigênio sem fazer absolutamente nada por uns 20 minutos para ele oxigenar e eu conseguir deixar ele um pouco confortável para que aí eu pudesse examinar. Tá? E eu já tinha o raio-x, então não tem necessidade de a gente fazer o exame radiológico nesse primeiro momento. Ele é importante? Claro que sim, né? Mas é importante que a gente primeiro dê conforto para o gato. Senão, o que pode acontecer? O gato tem aqueles... é um número genérico, tá, gente? É uma brincadeira. 2% de oxigênio, 2% de vida. Quando vocês forem conter ele no raio-x, acabou. Tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem colocar o gato na posição que ele tá e colocar o raio-x na lateral para fazer essa imagem. Vai ficar bonito? O radiologista vai gostar de lavar? Não, não vai. Mas a gente não vai ter esforçado o gato. Mas isso depois de drenar o gato. E como que a gente vai drenar esse gato? A gente então vai aplicar o butorfanol, vai esperar os 15 minutos. Nesses 15 minutos ele fica ali oxigenando. E oxigenando não é brigando com o gato na oxigenação. É claro que vai ter muito mais possibilidade da gente ter uma boa oxigenação se eu colocar ele com uma sondinha naso. Mas eu não vou brigar com o gato. Se não dá para colocar sondinha naso, eu coloco ele num box, na caixinha mesmo dele, cubro e coloco o oxigênio. Lembrando que eu tenho que ter uma saída, né? Que eu tenho que deixar um furinho para sair. Tá? Então, o que eu preciso para drenagem torácica? Gente, que coisa mais simples. Não é tecnologia na NASA. É um Scalp 23. Uma seringa de 10. Ah, Roxana, eu posso usar uma de 20? Claro que pode, gente. É que eu não tenho força para uma de 20. Eu tenho de 10. Pode usar uma de 10. Torneira de 3 vias, extensor de soro, tá? Aqui é o extensor do equipo, na verdade, se é o soro ali errado. Tubos com EDTA, tubo seco, que é aquele tubo. E aí, olha aqui. Aqui a nossa gata não está anestesiada, tá? Oi, está só com o ele parou butorfanol. de compartilhar. Ué,
Caiu a tua Caiu câmera. primeiro, caiu primeiro a tua imagem, a tua câmera, e agora a tua apresentação. Parou? Tá. Parou Então total. deixa eu voltar. Pera, eu Tá. vou ter que... Reiniciar. Tipo, não. eu vou ter que te achar aqui para te compartilhar de novo. Só um segundo. Ué, o que houve com ele? Roxana, tá aí? Tô aqui. Uhum. Ah, tá. Tô aqui de novo. Tô aqui novamente. Sempre tem o lado bom da internet, mas também tem esse lado, né? Aham. Mas estamos todos já acostumados com isso. Sim, eu disse, não, e nada aconteceu, tipo, acho que só deve ter dado alguma oscilada, né? Com certeza. Algo de terrível. Vocês estão me vendo mexer no computador, né? Ou não? Nem isso. Sim. Tá, deixa eu ver aqui. Onde está meu PowerPoint? Voltou? Sim, voltou. Tá, então no que é preciso só ter a tua imagem que não aparece mais. Ah, meu Deus. Voltei? Não, para mim não. Não. Nem pra mim. Te mandei a foto pelo WhatsApp. Ah, obrigada. Ué, computer. Então acho que vamos sem eu mesmo, porque eu não tô Sim, mas a apresentação tá ali. Então tá, o que importa é Dando ela. a apresentação e a tua voz, tudo tranquilo. Tá bom. Qualquer coisa me chama, então. Se eu descobrir aqui o que aconteceu, foi. Então vamos voltar aqui, gente. Scalp 23 para a gente drenar, seringa de 10, torneira de 3 vias, extensor de equipo, tubo com EDTA, seco, lâminas para citologia. E aí aqui tá a gatinha, tá? Ela não tá sedada. Tá com oxigênio na frente, isso aqui obviamente que eu cortei na foto, né? Porque eu sou uma excelente fotógrafa. Aqui a gente fez uma tricotomia, pode ser mais ampla, tá? Uma tricotomia cirúrgica. A gente colocou o scalp entre o 7º e o 8º espaço intercostal e acoplou a torneira de 3 vias, o extensor do equipo, e aqui tem um recipiente onde a gente vai descartar esse líquido, mas a gente vai coletar o líquido aqui na seringa para encaminhar nos tubos, né? E também na laminazinha de citologia, porque esse exame, essa análise dessa efusão, ela vai ser o que vai nos ajudar a diagnosticar. Essa análise desse líquido, ela é extremamente importante para nós termos o nosso diagnóstico. A gente sabe que muitas vezes, hoje ainda, uma menina no nosso grupo de aula falou: ah, o tutor não tem dinheiro para análise. Mandou a foto. Eu falei, gente, linda, mas não tem que, a gente tem que fazer a citologia, gente. A gente tem que explicar para o tutor. E eu sei que a gente tem diversas realidades, que a gente está passando por uma situação econômica no país desafiadora demais. Mas a gente tem que fazer com que essa amostra seja analisada. Porque se a gente botar fora, a gente vai perder nosso diagnóstico. Tá? Eu lembro de ter que puncionar essa massa grande do mediastino, né, que é uma coisa mais desconfortável, porque eu não tinha mais efusão, o gato não produzia mais efusão, e infelizmente, por conta do tutor não ter aderido à ideia de drenar, eu não tinha mais efusão, e era muito mais tranquilo, porque para eu puncionar essa massa, eu vou ter que colocar esse paciente na anestesia, né? Então, é um paciente que eu estou querendo preservar mais. Então, é importante que a gente, sei lá, eu sugiro sempre nos meus cursos, né? Olha, a primeira drenagem tu já embute o valor da citologia, tá? Porque a gente precisa desse diagnóstico.
Então, a gente vai drenar até esgotar essa efusão no tórax, e aí a gente vai drenar os dois lados, porque embora eles possam se comunicar, fica mais fácil quando a gente drena os dois lados, e a média de líquido aí vai depender do gato, mas saímos 200 ml, tá? Então, é bastante líquido, o gato fica desconfortável, e o gato parece que agradece a gente, depois ele continua feliz, né? Ele consegue ficar bem. E, como eu já falei para vocês, o diagnóstico vai ser análise da FC-efusão. E aí eu fiz um raio-x para mostrar para vocês, né, o que a gente tem no raio-x. Esse aqui eu já tinha drenado, tá? Então isso aqui tudo era massa. Eu não consigo ver. O gato está na posição lateral, ó. É um gato que tem um chip. E a gente está vendo que a traqueia está deslocada, tá aqui bem em cima, bem deslocada. Então a gente sabe que tem alguma coisa aqui, mas a gente não consegue identificar a estrutura do coração e o que tem aqui na frente, tá? Então, a gente fez o raio para mostrar que tem, mas ele já tinha sido drenado. Às vezes, se a gente faz com líquido, a gente não vê absolutamente nada, tá? O raio-x com líquido. Ah, precisa de ultrassom para drenar? Olha, é legal se vocês tiverem ultrassom para drenar, melhora bastante a qualidade do trabalho de vocês. Mas ali, vocês viram, a gente estava na universidade, era no meu doutorado, e a gente não tinha ultrassom para usar na internação de felinos, e a gente acabou fazendo sem ultrassom, só com a orientação anatômica, tá? E aqui as células lindas, né? Mostrando que era um linfoma. Hoje em dia, a gente tem bastante diagnóstico que a gente pode fazer. A gente viu a análise de efusão, a gente já avaliou, mas a gente também poderia ter feito a citologia daquela massa que a gente viu ali. Nesse paciente, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa massa. Essa massa é um linfoma, normalmente é o linfonodo mediastinal que está aumentado. Eu não preciso tirar isso cirurgicamente, apesar de ser um grupo de cirurgia, né? Normalmente ele reduz bastante com a quimioterapia, tá? Então eu uso nos pacientes vários protocolos quimioterápicos. Eu coloquei todos aqui para vocês. E esse paciente, como era um paciente de universidade pública, né, da URGS, que o tutor tinha condições restritas, sabe como é que a gente fez aquela cito? Bateu lá na patologia e pediu um SUS. A gente foi pedindo do SUS, né, que não existe na veterinária, a gente foi pedindo, interesse. E aí a gente foi conseguindo fazer as coisas. Então eu não podia criar um protocolo quimioterápico mirabolante ou aqueles maravilhosos cheios de quimioterápico, porque o tutor tinha pouquinho dinheiro, né? Então a gente acabou usando um protocolo bem simples e que fez um efeito muito bom. Então a gente usou a vincristina. E aí sempre os clínicos me perguntam: vai ser muito caro? Vincristina é um quimioterápico mesmo que as pessoas usam para cães, para tumor venéreo transmissível, que não existe no gato, né? E então é um quimioterápico que custa relativamente pouco. A gente tem que cuidar para manipulação, com luva, com máscara, tudo. Acesso no gatinho, cuidar para que não seja, ele pode ser vesicante, então tem que ficar no vaso. Mas não é um quimioterápico que seja extremamente desafiador o valor, tá? Hoje em dia, um frasco dele custa de 50 a 100 reais, dependendo de onde vocês comprarem. Aí a gente vai usar 0,7 miligramas por metro quadrado a cada 7 dias por um mês. Isso se chama indução, tá? A gente vai fazer a indução do tumor, tá? Então, a gente vai usar um quimioterápico com uma dose mais alta por um período mais curto. E depois a gente vai usar a cada 21 dias essa mesma quantidade de vincristina até completar um ano. Então, isso se chama manutenção. Antes de eu aplicar o quimioterápico, eu vou fazer um hemograma nesse paciente, tá? Então, qual que vai ser a nossa rotina? Esse paciente vem, a gente faz um hemograma prévio dele e a gente vai ter uma contagem de neutrófilos, que é o mais importante para o efeito do quimioterápico, porque o quimioterápico ele tem um efeito na medula, então eu preciso que essa medula esteja viável, tá? O ideal é que esteja no mínimo 2.500. Então, entre 1.500 e 3.000, vou fazer a quimioterapia sim? Vou precisar reduzir a dose? Não.
Vou precisar usar o fator agregador de colônia, que vai estimular, né? O filgrastim vai estimular as células brancas? Talvez. Normalmente, se tiver abaixo de 2.500, eu vou avaliar. Antibiótico eu preciso usar? Não. Eu fiz um hemograma, o paciente tem de 1.000 a 1.499 neutrófilos. Faço quimioterapia? Melhor não. Mas se eu fizer, eu vou reduzir a dose, tá? Vou usar filgrastim, que é o fator estimulador. Como age esse filgrastim? Ele vai lá na medula óssea e libera células que são neutrófilos, mas estão maduros, mas não estão prontos ainda. Mas ele manda todo mundo para a circulação, tá? Ele aumenta eosinófilo e neutrófilo. Vou usar antibiótico? Sim, porque eu tenho um risco de translocação bacteriana, então eu preciso usar antibiótico. Se tiver de 500 a 99, eu não vou fazer quimioterapia, eu vou usar filgrastim e eu vou usar antibiótico, tá? E se eu tiver menos de 500, eu vou ter que internar esse paciente e fazer antibiótico endovenoso, tá? Esse protocolo, ele não é só a vincristina, ele tem que associar a prednisolona. Então, eu vou usar 2 miligramas por quilo diário por 1 ano, e depois de 1 ano, eu vou usar 2 miligramas por quilo a cada 48 horas. Aqui, se a gente fosse botar um ponto de interrogação, é um momento de ponto de interrogação bem importante para o tutor. Primeiro, porque ficam muito preocupados que o paciente vai usar prednisolona por muito tempo. Porque tem risco diabetogênico. Porque esse paciente normalmente, né? Lembra que a gente comentou lá? O linfoma de mediastino, ele é 90% mais comum nos pacientes FeLV positivo. Roxana, tu já pegou um FeLV negativo e tinha linfoma de mediastino? Sim, já peguei. Ele era negativo, inclusive, no PCR de DNA e de RNA. E não tinha tido nem contato com a FeLV. Mas, por algum motivo escuso, ele tinha desenvolvido mediastino. Linfoma de mediastino. Mas, normalmente, eles são FeLV. Vou usar um corticoide nesse paciente? Vai usar. Se ele precisar, no caso de uma quimioterapia, vai utilizar. A gente afere a glicemia, afere a glicosúria também para controlar se ele tem risco de desenvolver diabetes? Sim. É muito comum? Eu já tive uma paciente fazendo quimioterapia que desenvolveu diabetes. Era uma idosa e uma predisposta a fazer diabetes, tá? Não é comum. Então, no dia que eu começo a vincristina, eu começo a prednisolona para esse paciente, tá? E cada vez que vocês forem fazer um hemograma, vocês dosem ali a glicemia. A glicemia normal de um gato é de 70 a 110 no consultório e até 180 por estresse, tá? E aqui é uma tabelinha, e eu gosto de colocar a tabelinha bem usadinha que a gente tem na clínica, agora a gente vai fazer umas novinhas, para explicar, porque sempre dá muita dúvida. Como que eu converto o peso pelo metro quadrado, pela superfície corporal, que a maioria dos quimioterápicos traz essa dose dessa forma? Então, exemplo de conversão. Aqui está os quilos, vamos pegar 3 quilos, 0,208. Então, aqui é uma tabela que tem uma relação entre o peso e a superfície corporal. A dose é 0,7 miligramas por metro quadrado. Então, eu faço isso, as pessoas riem, eu faço assim, regrinha de 3, 0,7 miligramas no metro quadrado. Então, quantos miligramas eu vou ter na superfície corporal desse gato de 3 quilos, que é 0,208? 0,14 miligramas. Então, essa é a quantidade em miligramas que eu preciso administrar do meu quimioterápico. Como a vincristina tem 1 miligrama por ml, fica fácil, a dose é 0,14, que eu vou aplicar endovenoso no paciente que está canulado, que eu tenho certeza que está no vaso, e que vai ficar recebendo a fluido por ali mais ou menos por meia hora, tá? Então, não é aplicar esse correndo, tá? Então, esse aqui é o sulfato de vincristina. Ele vai na geladeira e a gente usa ele nesses pacientes, tá? E aqui, o raio-x depois daquele gatinho. Olha, lembra que a traqueia estava deslocada? A traqueia voltou ao normal. E a gente viu que tem um coração e diminuiu. Gente, esse raio-x, ele foi feito da 2ª para a 3ª sessão. Então, a remissão, ela é muito rápida. Dificilmente, esse paciente vai precisar
ficar drenando depois. A gente drena, às vezes, no primeiro, no segundo, fez a quimioterapia, logo reduz e a gente pode parar a drenagem, tá? Então, colocar um dreno torácico nesse paciente, ele tá imunossuprimido, ele tem normalmente FeLV, não é muito recomendado, a gente não tem muita necessidade, a gente acaba colocando mais o dreno em piotórax, tá? Normalmente esses pacientes não têm necessidade, diminui mesmo a produção já, porque diminui o linfonodo que está comprimindo o ducto torácico, diminuindo, para de formar líquido, tá? Mas a gente tem outros protocolos. Se vocês olharem no livro de oncologia, a gente tem muitos protocolos. Eu gosto sempre de falar das coisas que a gente usa bastante e dos protocolos que acabam sendo possíveis aos tutores, gente, porque a gente tem tutores de todos os bolsos, vamos dizer assim, né? Então, outro protocolo que a gente tem que é bastante utilizado é o CHOP, que é a vincristina, ciclofosfamida, prednisolona e doxorubicina. O que eu tenho de ressalva nesse protocolo? A doxorubicina, ela pode ser no gato bastante nefrotóxica. Então, eu tenho que ter um paciente onde eu possa ficar acompanhando a função renal desse paciente. Existe um protocolo que foi desenvolvido por um brasileiro, o professor Rodrigo Horta, que é o LOP, que é a lomustine, vincristina e doxorubicina. Esse protocolo, ele tem algumas particularidades. Ele pode ser substituída a doxorubicina por mitoxantrona, que é melhor para o paciente nefropata. E nesse protocolo, a vincristina ela não é feita endovenosa, ela é feita intraperitoneal. E aí as pessoas pensam, é mais fácil do que canular? Não. Os gatos se incomodam? Não, não se incomodam. O que eu vejo desse LOP? Ele tem uma resposta muito boa, um tempo de sobrevida bastante bom, mas é um protocolo onde eu também preciso ter um tutor que faça a adesão a esse tratamento, entendendo que esses quimioterápicos são mais onerosos, tá? Então, assim, é legal de fazer? Mas eu tenho que entender que o meu paciente, ele vai estar atrelado a um tutor, né? Então, não é só o protocolo que eu acho mais interessante, mas o protocolo que cabe tanto no bolso do tutor quanto no emocional. Tem tutores que não conseguem vir várias vezes na semana ou várias semanas seguidas na clínica para fazer uma quimioterapia, seja pelo motivo que for. A gente oferece, a gente explica, a gente mostra a taxa de sobrevida. Normalmente, gente, os tutores aderem a um tratamento com melhor taxa de sobrevida e menos efeitos colaterais. Então, esses pacientes com linfoma de mediastino, eles têm uma média de sobrevida, né, de 262 a 373 dias. O que a gente tem que lembrar? O paciente, aquele negativo FeLV, que eu atendi com linfoma de mediastino, a gente vai para o 6º ano de vida dele de sobrevida. Super bom. Tem pacientes FeLV que não sobrevivem em tudo isso, porque a gente sabe que a sobrevivência do paciente FeLV ela é muito menor, mas muitas vezes a gente tem dias muito bons para esses pacientes. Porque o que a gente tem que pensar é que nós não precisamos, às vezes, esticar a vida desse gato. Claro que todo mundo gostaria que seu gato vivesse gato de Guinness Book, 30 e poucos anos. Mas a gente precisa dar qualidade para esse gato viver. E às vezes é o tempo que o tutor precisa, né, de tratar e de ver que ele foi bem tratado e que ele ficou bem por um tempo que às vezes relativamente não é o tempo que nós gostaríamos de 373 dias de expectativa de vida, tá? Quando esse tumor volta, que a gente chama aquele, né, tipo, tumor estava remissionando e aí começou a aumentar de novo, a gente tem para muitos casos protocolos de resgate específico, mas para o linfoma de mediastino a gente quase não tem coisas específicas. Vai do clínico o que ele vai querer utilizar e poder
utilizar também. Tá? Mas, gente, linfoma de mediastino, provavelmente, se vocês não atenderem ainda, esse é um tumor que provavelmente vai chegar para vocês atenderem. Tá? Aí é um tumor relativamente fácil de identificação, porque a gente só com a efusão a gente já consegue um diagnóstico. E tem um tratamento, uma resposta muito boa, e tem tratamentos que são excelentes e muito ricos em quimioterápicos, mas também tem tratamentos que são mais sintéticos, vamos dizer assim, e também oferecem um tempo de sobrevida muito bom e não são tão deletérios ao paciente, porque, afinal de contas, a gente está falando da maioria dos pacientes que já tem um sistema imunológico bastante comprometido, e a quimioterapia também vai comprometer. Bom, gente, depois eu vou ficar bem disponível para dúvidas, então a gente vai passar para o linfoma extranodal. Tá? A gente classifica linfoma extranodal quando ele tem origem em qualquer outro tecido do organismo que não o sistema linfático, tá? E aí, a gente cita, a literatura cita 20% dos gatos, mas eu vejo, infelizmente, mais linfomas extranodais. E aí a gente tem o linfoma cutâneo, laríngeo, nasal, ocular, renal, de sistema nervoso central e traqueal. E eu já tive diagnósticos, né? Já consegui diagnosticar muitos de cada um desses, tá? E esses tumores, eles também respondem bem à quimioterapia. A gente consegue fazer, alguns deles têm um diagnóstico mais fácil, outros têm um diagnóstico um pouquinho mais dificultoso, e são linfomas que algumas vezes estão relacionados ao vírus da leucemia felina, outras vezes não. Tá? Desses todos, eu resolvi colocar o mais difícil de diagnóstico. Tá? Porque os outros vocês vão conseguir fazer fácil. Né? O diagnóstico é, às vezes, muito visível, onde vocês vão ter que fazer a biópsia, enfim. Mas o extranodal, o sistema nervoso central, ele é um calo no sapato do clínico, vamos dizer assim, até mesmo do neurologista que tem mais vivência com esse tipo de tumor. Tá? É um gato que começa a ter atonia de bexiga. O tutor chega para você e fala assim: meu gato, acho que caiu, se machucou, eu não vi, de repente caiu do arranhador, ou sei lá, e caiu do armário, em cima do armário, né? Que a gente sabe que gato gosta de lugares altos, porque ele está com paralisia progressiva de membro. Ele está atáxico, a causa dele está paralisada. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo. O que o Budinho quer? Onde tu quer ir? Então,
Onde tu quer ir? Esse aqui é o Bud, tá? O paciente portador de leucemia viral felina, com 3 anos, que vocês viram que a tutora chamava, não conseguia caminhar. Tá? Ele chegou já para mim com uma suspeita de neoplasia estranodal e a tutora estava muito triste porque ela foi desaconselhada a tratar porque ele era FeLV positivo. Não é nada de errado, gente, obviamente, vamos, né, abre aspas, de o clínico pensar, eu acho que não vale a pena tratar, porque ele vai passar por tal e tal situação, ele vai ficar com mais neutropenia, enfim. Mas, gente, a tutora ama o Bud. Né? A tutora levou porque ela queria ter um tratamento. Quando ela descobre que talvez esse tratamento não seja tão eficaz para esse paciente, e mesmo assim ela quer tentar, nós podemos oferecer para ela essa chance. Eu comparo muito paciente FeLV com tumor a uma pessoa idosa cuja incapacidade mental já está presente e as pessoas falam assim, tá, mas ele já tem 80 anos. Isso aconteceu comigo com meu pai. Eu queria fazer terapias nele para ele ficar melhor. E as pessoas falavam, ele já tem 80 anos. Os médicos falavam. E, gente, para quem recebe isso é tão doloroso. É tão doloroso, é como se a tua saúde, a saúde do teu bichinho, ela tivesse prazo de validade ou prazo de seleção. A FeLV trata? Não FeLV. FeLV não trata? Não, FeLV pode tratar. A gente não pode fazer isso, gente. A gente não vai mentir, criar uma esperança falsa na pessoa. Mas, por favor, a gente precisa ter empatia. Por mais cruel que a literatura possa ser, por mais casos terríveis que vocês tenham visto, eu não estou dizendo para vocês mentirem para o tutor, eu estou dizendo para vocês serem honestos com ele, dizerem, mas não tirarem a esperança. Porque essa tutora chegou para mim, e a coisa que ela falou para mim é assim, se ele tiver um dia de vida, eu quero que ele tenha, porque eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, gente, eu falei para ela todas as situações, né, que a gente vai conversar, do diagnóstico, do tratamento, que pode, que não pode. E ela falou, não, eu quero tentar. E é assim, gente. É assim que a gente faz, é assim que a medicina veterinária tem evoluído. Esses casos, obviamente, são casos singulares, casos muito esporádicos, as pessoas têm evoluído muito na medicina felina, na medicina veterinária como um todo, mas eu gosto de contar, assim, porque eu gosto de só alertar, porque às vezes a gente entra num piloto automático que a gente fala, esse vive, esse não vive, esse vive, esse não vive. E não é assim, tá? E como que eu vou diagnosticar? O exame radiológico vai ser útil para mim, Roxana, nesse momento? Olha, ele vai excluir sinais de trauma. Então, se eu tenho um gato que está paralisando e não tem trauma, eu localizei onde é a lesão e eu não tenho trauma, ele é FeLV positivo, nossa. Começa a pensar muito nessa possibilidade. Eu posso fazer uma mielografia, tomografia ou ressonância magnética. Essa imagem vai me ajudar, mas a gente não tem ainda uma imagem que seja um fator patognomônico de ter tumor no cérebro, né, ou na coluna vertebral, só pela imagem. A análise do líquor vai ser muito favorável para a gente, ela é muito importante que a gente encontre ali linfoblastos nesse líquor. E a punção de medula óssea, ela vai ser um auxiliar em algumas vezes. Então, o diagnóstico, ele vai versar sobre essas coisas. Preciso fazer tudo isso? Olha, quanto mais você fizer, mais você vai ter chance de encontrar o diagnóstico mais fácil, tá? Então, por isso que eu disse que é um desafio, porque às vezes não está nem no valor
honorário do tutor ter uma tomografia ou ressonância magnética, tá? Mas a análise do líquor, gente, ela nos ajuda bastante, tá? E o tratamento do linfoma extranodal? Aqui eu fiz um parênteses, a gente está falando do sistema nervoso central, então normalmente vai ser quimioterapia. Mas se eu tiver um linfoma nasal e eu tiver disponível, né? No Brasil a gente tem no Rio de Janeiro e em São Paulo a radioterapia. Se eu tiver um linfoma ocular e eu não conseguir com a quimioterapia, eu posso fazer cirurgia e normalmente vai ser enucleação, né? A grande maioria delas. E nesse caso de quimioterapia, para o linfoma extranodal, que é o caso que eu estou apresentando, a gente também tem muitas opções. A gente tem o COP. O COP é a prednisolona, vincristina e a ciclofosfamida, ou o CHOP, que aí eu entro com a doxorubicina aqui junto. Eu posso usar a L-asparaginase, a vincristina e a prednisolona. L-asparaginase é um quimioterápico. Todos esses quimioterápicos, gente, eles são humanos, esses que a gente está conversando. E a L-asparaginase, ela é um quimioterápico bastante usado em leucemia de crianças até e adultos até 18 anos. A desvantagem dele é o valor, mas a vantagem é que ele pode ser feito subcutâneo, tá? E ele tem poucos efeitos colaterais. Para vocês terem uma ideia, hoje eu comprei um frasco de L-asparaginase por R$ 1.380. Eu preciso juntar os tutores para eles usarem juntos esse frasco, porque senão cada um deles tem que pagar R$ 1.380, porque ele vai fora, ele é uso imediato, tá? A lomustine, que é um quimioterápico oral, e prednisolona, vincristina, ciclofosfamida e citarabina, tá? A lomustine, ela passa a barreira hematocefálica, então ela é uma boa escolha para a quimioterapia de sistema nervoso central, e a citarabina também. Então, são quimioterápicos que a gente consegue utilizar bastante, tá? Então, a gente pode versar aqui nesses 4 protocolos, que são os protocolos mais comuns que a gente usa para o linfoma extranodal. E aí, esse aqui é o Citoscal, tá? A lomustine, ele vem em cápsulas de 10 miligramas ou 40. A gente não pode cortar a quimioterapia, a gente nem teria como, porque a gente está falando de cápsula, mas se eu estivesse falando de comprimido, e aí de comprimido a gente tem o Leukeran, que é o clorambucil. Então, se a gente precisar, a ciclofosfamida também é comprimido, então se eu precisar, eu vou ter que mandar numa farmácia de manipulação para remanipular esses medicamentos, eu não vou mandar o tutor cortar em casa, tá? E aqui, então, o que a gente fez? A gente tratou o BUD, e olha aqui o BUD um dia depois da quimioterapia. Gente, esse vídeo ele foi feito um dia depois da aplicação da quimioterapia, tá? Normalmente não é tão rápido, às vezes leva 2, 3 dias, mas o BUD teve uma melhora muito rápida. Ele teve a oportunidade, lembra que eu falei que a tutora falou que ela queria um dia com ele? Pois então, essa tutora teve a oportunidade desse gato fazer todo o tratamento, tá? Durou 2 anos, ele andou perfeitamente, pulava, brincava, engordou, né? Claro que durante o período da quimioterapia, vincristina, a gente usou vincristina nele, tá? Eu já dei um spoiler do que eu usei. Ela causa a perda dos bigodes, diminui um pouco o crescimento do pelo, ele às vezes muda, principalmente o gato preto fica meio amarronzado, mas ele conseguiu viver todos os 2 anos de quimioterapia, ficou super bem. Quase, quando estava indo para o 3º ano, pós, né, primeiro ano sem o tratamento já, vamos dizer assim, 2 anos de tratamento, mais 1 ano livre, ele começou a fazer anemia. Aí a gente fez teste de hemaglutinação, não estava aglutinando, ele estava, realmente já era, não tinha regeneração, era anemia provavelmente da felve, né? Já estava fazendo uma anemia bastante severa, e ela tinha outra gata que não convivia diretamente com ele, porque poderia ter chave no DNA mesmo, ela era negativa, e ela falou assim, eu quero doar sangue. Eu falei, como ela pode, assim, ela deixava eles separados, eu disse, como pode ter tido algum acidente, demora para vir o PCR, não vamos coletar dela não, né? Vai que ela tem felve só no DNA e reativa aí pela doação.
Vamos comprar uma bolsa em outro lugar, né? E aí, gente, passada uma semana, essa gata começou a chegar mal, ela teve um tromboembolismo, morreu antes do Bud. O Bud acabou depois falecendo, mas só para contar para vocês, né? Então, falando que ele não ia viver nada, que não valia a pena tentar, e ele viveu todo esse tempo. Então, a gente não pode julgar a nossa paciente pela aparência. Era um prognóstico desfavorável? Totalmente, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Mas, contrariando a todas as expectativas, inclusive as literárias, o Bud ficou bem e acabou falecendo, obviamente, da leucemia felina, porque, infelizmente, a maioria falece. Mas ele teve um tempo maravilhoso com a sua tutora. Então, gente, os linfomas mediastinais, 90% deles vão estar relacionados à FeLV. Os linfomas extranodais, 50% deles. E o linfoma alimentar, que é o linfoma mais comum no gato, normalmente os gatos são negativos para a leucemia felina, tá? Então, assim, ele difere dos outros pela, normalmente, não presença do antígeno da FeLV, né? É o tipo mais comum de linfoma em gato e acomete animais idosos. Paciente idoso, de acordo com a classificação de 2021, é um paciente acima dos 10 anos de idade. A gente sabe que tem paciente com linfoma alimentar antes disso, mas a grande maioria são os pacientes acima dos 10 anos. Não tem predileção por raça ou sexo. Na minha casuística, 70%, vamos dizer, 70%, 75% são animais SRDs, né? Então, eu já tenho uma N muito de gatos domésticos pelo curto brasileiro, né? E o linfoma alimentar, ele se caracteriza pela infiltração de linfócitos malignos no intestino delgado, no estômago, no intestino grosso, fígado, pâncreas e linfonodos mesentéricos, tá? E como que é o gato, como que é a apresentação do gato, que eu vou suspeitar de linfoma intestinal. Então, são sinais clínicos bastante inespecíficos, né? Normalmente, esses pacientes têm perda de peso igual ou superior a meio quilo em 6 meses. Então, são pacientes que vão perdendo peso. São pacientes que têm vômito crônico, e a gente considera vômito crônico igual ou superior a 3 vezes por mês, 3 meses consecutivos. E aí, gente, tem uma coisa que a gente tem que quebrar, que é o tabu ou a crença de que o gato pode vomitar, que o vômito é normal. A gente não vomita normalmente. Se a gente vomita, a gente vai procurar ajuda. E o gato, da mesma forma. Então, gato vomitar não é normal. Diarreia crônica de intestino delgado, igual ou superior a 3 semanas. E aí eu falo que os gatos que têm diarreia como sinal clínico, eles são gatos que vêm no veterinário mais ligeiro. Ou porque as pessoas se incomodam mais de limpar a diarreia do gato, ou porque realmente o vômito crônico ele entrou como que fosse uma coisa normal, que não é, né? Na vida do gato. Os gatos que têm suspeita, que vão, né, confirmar depois linfoma, eles normalmente têm hiporrexia, então diminui o apetite, alguns param totalmente de comer, mas tem alguns que fazem polifagia, que são aqueles, né, diferenciados que eu digo. E aí, quando eles têm polifagia, é mais difícil que eles venham no veterinário, porque o gato está comendo. Ele começa a querer levar o gato para o veterinário quando ele começa a estar comendo bastante, perdendo peso. Aí o tutor fala, opa, alguma coisa errada. E aí ele pensa muito mais na diabetes, até no hipertireoidismo, antes de pensar propriamente dito no linfoma, tá? E como vai ser o meu diagnóstico? Gente, esse é o caso clínico que eu mais atendo, tá? Um gato vomitando, perdendo peso e com apetite caprichoso. Chegou a ter uma quarta-feira, foi uma quarta como hoje, que eu atendi 4 pacientes seguidos. Os 4 pacientes tinham a mesma história clínica. Idades diferentes, lugares diferentes, vidas diferentes, mas todos com o mesmo sinal. E confirmou 4 linfomas. Então, meu exame físico, eu gosto muito de palpar a massa muscular, de aferir a condição corporal desse paciente. Isso são coisas muito importantes. Muitas vezes a gente não tem perda de peso, mas a gente tem perda de massa muscular nesses pacientes. Então, é importante que vocês anotem. Eu vou fazer hemograma e bioquímicos. Os tutores gostam muito de perguntar se o hemograma vai mostrar já se o paciente tem tumor. E eu digo que quando o paciente tem tumor mostrando no hemograma, não tem um tumor mostrando no hemograma, né? Tem uma suspeita de ter ali linfócitos, linfoblastos, linfócitos atípicos, a situação já está bem
desafiadora. Então, o hemograma é para me dar, basicamente, um screening desse paciente, assim, se ele está com anemia, se ele está com uma infecção, se essa infecção tem desvio à esquerda, se tem uma neutrofilia, porque normalmente o exame vai ser auxiliar, ele não vai ser diagnóstico. Bioquímicos, aqui eu vou pedir alguns exames que me indiquem como está a situação hepática e desse paciente. Normalmente, se eu for colocar esse paciente em diagnóstico, eu vou pedir albumina e potássio, que são extremamente importantes, né? Lipase pancreática felina, rapidamente na clínica eu posso usar um SNAP, que existe para a gente fazer, para quantificar, qualificar e não quantificar. Ele só vai dizer se tem ou não. Depois eu vou fazer fora da clínica o SPEC da lipase, que daí vai quantificar, tá? E vai suspeitar de pancreatopatia. Por quê? Porque pancreatite, o diagnóstico é histopatológico. Então, os cirurgiões gostam muito, né? Eu estou aqui falando para cirurgiões de biópsia, mas biópsia de pâncreas eu sei que até os mais corajosos cirurgiões ficam um pouco amedrontados. Mais fácil, né? Dosagem de T4 total, que é eu coloco aqui diferencial, mas a gente tem que lembrar, gente, que os pacientes, idosos, eles podem ter comorbidades. Então, é muito comum, mas muito comum mesmo, de eu ter um polidoente, né? Que eu vou ter que usar uma polifarmácia, que é um paciente com linfoma, doença articular degenerativa, disfunção cognitiva e mais hipertireoidismo. Então, é super comum e a gente fica lá manejando as medicações, né, para ver o que eu posso usar aqui, o que vai interferir ali. E isso é muito comum de acontecer. E para o gato, gente, a dosagem é de T4 total. Eu falo isso e gosto de botar nas minhas aulas, porque quando eu faço prova aqui para contratação de veterinário, eu canso de ver gente que não sabe que gato é só T4 total. A gente pode fazer TSH? Pode, mas o T4 total e não livre por diálise, ele resolve 90% dos nossos casos de suspeita de hipertireoidismo. Ultrassonografia abdominal, que é um exame complementar, ele não vai dizer que tem tumor, tá? Por melhor que seja seu aparelho, seu ultrassonografista. E ecocardiograma, que vai ser um exame que vai me dizer como tá o coração desse paciente, se eu precisar fazer uma intervenção cirúrgica, tá? Então, lembra, ultrassom abdominal é complementar. Ele não diferencia doença inflamatória intestinal de tumores e tampouco doença inflamatória intestinal de linfoma, tá? Porque a gente costuma, jogar todos os tumores intestinais na conta do linfoma. Mas a gente tem que pensar que literatura, falando de tumores intestinais, são 64% de linfomas. A gente ainda tem o adenocarcinoma. No ser humano, o adenocarcinoma é o mais comum. A gente tem o leiomiosarcoma. A gente pode ter um hemangio no intestino, tá? Mastocitoma, então não tratem sem diagnóstico, porque vocês podem. Eu poderia fazer só uma palestra só de casos achavam que era tal e era tal, tá? E se vocês forem fazer cirurgia, avaliem bem a técnica que vocês vão usar. A gente vai conversar agora, né? Então, o ultrassom, ele vai olhar a estratificação de camadas de estômago, vai avaliar intestino, linfonodo, pâncreas, vai avaliar fígado, obviamente vai avaliar rins, tudo, mas a gente está falando de linfoma, então a gente está pensando no trato gastrointestinal. Essa aqui é uma foto, né? Não é foto, é uma ilustração das camadas do intestino. Mucosa, submucosa, muscular e serosa. Por quê? Porque é muito importante que eu saiba o que está espessado para eu poder ver a técnica que eu vou utilizar, tá? Para eu saber bem direitinho o que eu vou utilizar. Então, aqui é a luz do intestino e aqui são as camadas. O que eu tenho que cuidar para fazer o meu ultrassom? Paciente local calmo. Você cede os pacientes? A gente cede se tem necessidade, mas é muito menos do que a gente costuma imaginar. Normalmente a gente deixa o tutor junto com o paciente e mais uma pessoa segura ele e tá tudo certo, tá? Mas eu não brigo com o gato, obviamente. Se o gato estiver desconfortável, ele vai voltar com uma gabapentina, ou vai voltar com uma trazodona, ou vai aplicar um butorfanol. Ou se ele for muito, muito reativo mesmo, né, gente? Não tem gato bravo. Bravo é uma qualidade de humano, tem gato reativo, que reage. O gato, ele é ação e reação, tá? Aí eu vou precisar sedar.
tosse prévia delicada, tá? Eu sei que às vezes as pessoas, ai, coitadinho, vai ficar sem pelinho, ainda mais no inverno, a gente escuta isso. Alguns podem estar rindo, mas a gente escuta muito isso, ai, não quero tosar. Só que o pelo, ele acaba sendo um ruído na imagem, né? Fica difícil da gente ver. Ele forma uma sombra, ele dificulta. E o jejum é muito importante. 4 horas já é um jejum bastante suficiente para um ultrassom de sólidos para a gente poder avaliar. A gente está querendo avaliar a alça intestinal. Muito importante que esteja jejum. E lembrar que é um exame operador dependente, que eu preciso me comunicar com esse ultrassonografista. Então, aqui na clínica, a gente tem ultrassonografista todos os dias o mesmo, a gente já está super acostumada com ele, a gente sabe como é que são as medidas dele. Mas se vocês mandam para outro local, que vocês não conseguem conversar com o ultrassonografista, a requisição é a conversa de vocês com o ultrassonografista. Ali vocês vão contar a história e não sejam sucintos na história. Eu brinco que é igual a comunicação não violenta. Não sei se algum de vocês já ouviram falar de comunicação não violenta. Então, eu vou expor o meu desejo, tá? Vou colocar a minha necessidade ali, vou falar com esse ultrassonografista. Olha, meu paciente está com vômitos, ele está emagrecendo, eu preciso que você avalie isso e isso, a minha suspeita é essa. Eu examinei, fiz um exame físico lá, palpei a alça do intestino, achei que estava espessada. A Roxana tá maluca, não consegue palpar o gato. Se não for muito obeso, a gente consegue. A gente sente, sim, que tá espessada, tá? E peça para ele colocar as medidas para você, e principalmente se ele puder detalhar qual segmento da camada intestinal, mucosa, submucosa, muscular, ulcerosa, está mais espesso. Isso vai ajudar muito vocês a decidirem de que maneira vocês vão chegar no diagnóstico desse paciente. E aqui tá um gatinho fazendo ultrassom, ó, bem tranquilo. Esse aqui tava, tipo, na verdade ele tava só segurando ali e as patinhas dava o próprio ultrassonografista fazendo, mas pode, normalmente a gente põe o tutor aqui. Então aqui o ultrassom mediu uma alça de jejum, ó. Então ele mediu a alcinha do jejum. E aí a gente tem uma tabela, né? O espessamento ele é o sinal clínico mais importante do trato gastrointestinal. 2,2 para o duodeno, 2,2 para o jejuno e 2,8. Então, a gente tem essas medidas hoje, que são as medidas que a gente usa padrão. Em 2013, surgiu esse artigo do professor Gary, lá do Texas. Ele tem mais de 40 anos dedicado à medicina felina, onde ele fez o diagnóstico de 100 casos de gatos que vomitavam lá de 2008 até 2012. Ele fez biópsia e ele, a partir daí da avaliação da imagem ultrassonográfica, ele definiu que gatos que tivessem 2 ou mais espessamentos de 0,28 ou um local só com 0,3 deveriam fazer a biópsia e fizeram. E aqui teve o quê? 50% de gatos com doença inflamatória intestinal e 50% com tumor. Então, a partir daqui, a investigação do diagnóstico diferencial, ela começou muito mais fortemente. Eu vivi isso aqui, né, gente, que eu comecei a atender gato em 2005, mas exclusivamente a partir de 2007. Então, eu vivi bem essa evolução. É muito legal isso, né, que a gente acompanha essa evolução. E tanto que hoje a gente eu utilizo o espessamento 2 pontos acima de 0,22, eu já estou imaginando a avaliação, tá? O diagnóstico é um dos maiores desafios do patologista. Eu tenho grandes amigos patologistas, admiro muitos patologistas, brinco que eu sou uma patologista fake, né? Uma patologista frustrada, eu amo patologia, eu acho que nos traz muita coisa. E é um exame que dá bastante dúvida no clínico, tá? No clínico e no patologista, né? Normalmente, hoje em dia, a gente teve o advento da imunohistoquímica. A gente associa o exame histopatológico à imunohistoquímica, mas alguns pacientes ainda se fica com dúvida. E aí, a gente teria que ter o PCR para determinar a clonalidade. A gente não tem, no Brasil, neste momento, PCR para detectar a clonalidade de biópsia do intestino, de histopatológico. Tá? A gente tem PCR para clonalidade de lâmina, de líquido, mas a gente não tem para fragmento do intestino. Para o fragmento da suspeita de doença inflamatória intestinal ou de linfoma, a gente não tem até esse momento, tá? O que é isso aqui?
Lembra que eu botei para vocês uma tabela de espessamento lá que o ultrassonografista tem para se guiar para ver se está normal ou não? Essa aqui é a tabela do patologista. Então, o patologista tem lá. Se ele faz um histopatológico e dá linfoma, ele sugere a imunohistoquímica para determinar a origem de célula T ou B. Nós não temos tratamento baseado em tipo celular, mas a gente sabe que o nosso prognóstico no linfoma de célula T é mais favorável que no B. Se ele fez a imuno e deu certo, ele deu linfoma, né? Confirmou o linfoma, ele vai tratar de acordo. Se ele ficou suspeito de linfoma, se ele estivesse fora do Brasil, ele faria um PCR. Como ele não está, o que eles fazem às vezes é outro patologista da mesma equipe avaliar. Se ele tem inflamação, ele vai tratar de acordo. Se não respondeu, ele vai fazer a imunohistoquímica. Se respondeu, aí tudo certo, é inflamação mesmo, né? Mas normalmente a gente já faz esse caminho, histopatologia e imunohistoquímica, tá? Então, os tutores me perguntam assim. Eles ficam... Meu Deus, Luciana, eu não quero abrir meu gato. Não, eu não quero abrir o gato. Como assim? Primeiro que ele não quer nem fazer ultrassom. Ele faz ultrassom, você fala lá que tem uma imagem de espessamento, ele fala, então tá. Então eu não vou abrir o gato, vou fazer endoscopia, beleza? Mais ou menos. A gente pode fazer endoscopia? Ela pode ser diagnóstica? Pode. A gente tem um artigo mostrando muito bem. Mas o que eu tenho que pensar? A endoscopia, ela é chamada de digestiva alta e normalmente ela vai até o duodeno. Tá? A digestiva baixa, ela vai até o ilho. O jejum é muito difícil. Eu preciso ter uma sonda muito especial que consiga chegar no jejum. A recuperação é rápida na endoscopia? Com certeza. É uma recuperação rápida, normalmente o paciente vai no mesmo dia para casa. Permite que a gente colete amostras? Permite, a gente faz várias coletas e vamos pegar a camada mucosa e submucosa. Então, aqui já começa o meu primeiro ponto. Eu preciso conhecer a sonda do meu endoscopista, ela precisa ser uma sonda longa. Eu preciso saber que segmento do intestino eu preciso, tá? E eu preciso também saber que se a muscular ou a serosa estiverem espessadas, eu não vou conseguir pegar com endoscopia. Eu só vou conseguir pegar a mucosa e beliscar, pegar um pedacinho da submucosa, tá? Então, é a mucosa que está espessada? É a mucosa que está espessada. Posso avaliar a endoscopia? Lembra que você vai ter que associar a digestiva alta com a digestiva baixa para você pegar o duodeno e o ilho. Porque você só com o duodeno não vai ter diagnóstico e talvez só com o ilho não esteja, tá? Então, tem que fazer as duas. Tá? Mas isso vai onerar para o tutor. Endoscopia precisa de um treinamento, a gente precisa de um aparelho. Você não faz um curso de fim de semana e você fazendo endoscopia. Você tem que ter um treinamento muito importante. Tá? E olha aqui essa imagem. Que é o esôfago. Ó, esse gatinho aqui, ele mostrou uma coisa que realmente só mostraria na endoscopia. Tem uma suspeita de hérnia de hiato. O objetivo não era esse, mas tem uma suspeita de hérnia de hiato. E aqui, ó, estômago com suspeita de gastropatia. Esse gato vomitava bastante. A gente fez, mas para mostrar para vocês a imagem maravilhosa, né? Esse aqui é a imagem do veterinário que trabalha comigo aqui, o Dr. Nicolas. Ele faz endoscopia. Muito dedicado, o aparelho dele é muito bom, ele faz... Mas quando ele faz endoscopia para suspeita de linfoma, a gente faz endoscopia digestiva alta e endoscopia digestiva baixa. O que é importante a gente pensar? Esse gato precisa ficar internado 2 dias antes, porque ele precisa fazer um preparo para a colonoscopia. Precisa estar com o intestino, com o trato gastrointestinal bem limpo. Então, preciso fazer enema antes, 8 horas antes. Ele precisa fazer uma alimentação leve, ele precisa ir para a fluidoterapia 8 horas antes do procedimento, porque ele não pode desidratar. Então, o exame é mais rápido? O trabalho de preparar esse paciente é mais demorado. Mas são momentos e momentos. Tem um paciente que está com a albumina baixa, eu não vou fazer uma cicatriz nesse paciente cirúrgica, fazer uma laparotomia. E eu preciso diagnosticar. Bom, eu vou com certeza pensar melhor na endoscopia digestiva baixa e alta, mas eu vou associar as duas, tá? A laparotomia, ela me permite que eu visualize outros órgãos, como o fígado, pâncreas e linfonodo. Gato tem muito tríade, que é a doença do intestino, inflamatória ou tumor, associada a colangite, colecistite do fígado
e a pancreatopatia. Para eu diagnosticar, eu preciso da biópsia. Não consigo fazer uma endoscopia vai pegar o fígado, né? Tá fora. Então, eu preciso fazer uma laparotomia. O treinamento, por incrível que pareça, é mais fácil para a laparotomia. Pelo menos a gente não precisa de um equipamento rico, né? Um equipamento bastante detalhado. Mas precisa ter treinamento. Então, aqui, umas fotos aqui da clínica, a gente consegue visualizar bem qual área que a gente vai coletar, né? Qual área que está mais espessada. Olha aqui, esse aqui tem uma espessura e aqui está mais espessado. Olha aqui uma alça da outra. Obviamente que a gente visualiza esse espessamento. Ó, aqui a gente tem até uma alteraçãozinha. Posso fazer como? Posso fazer com a tesoura em cunha. Cortando aqui. Corta aqui. Vai sair o segmento. Olha como fica. Agora, vocês são cirurgiões, são todos corajosos, né? Eu admiro a perspicácia dos cirurgiões. Mas se eu estou mostrando isso aqui para a clínica, eu já tenho 4, 5 mortos. Mexeu no intestino. Vai ter sepse. Vai dar deiscência. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou mexer no intestino. Normalmente, quando a gente está lá na juventude desse gato, mais ou menos por volta dos 6 a 7 meses da fêmea, principalmente, a gente faz uma cirurgia que eu falo que é uma cirurgia muito maior, né? Que é importante ser feita, que é a ovário-esterectomia, não sei, ovário. E a gente retira 2 ovários e um útero. Então, a gente retira um órgão. Aqui eu tô pedindo só um pedaço. Ah, mas é intestino. Gente, mas a gente vai fazer a técnica certinha. A literatura fala de uma deiscência de 10 a 30%. Então, uma a três pacientes que mexerem no intestino podem ter deiscência. Mas vocês já viram rompimento espontâneo de intestino inflamado? Eu já vi. Eu já atendi uma gata que ela chegou com suspeita de corpo estranho, que tinha líquido livre no abdômen, e ela já tinha histórico de comer corpo estranho, e na verdade era o tumor que tinha rompido, porque o tecido inflamado ele fica muito mais friável. Então, gente, vamos fazer a cirurgia direitinho, vamos treinar. Olha o fragmento lindo indo. Quando me interessa esse fragmento dessa forma, coletado por laparotomia? Quando eu tenho jejum envolvido e não tenho uma sonda endoscópica, que eu sei que vai chegar lá, e é muito raro ter uma que chegue. Quando eu tenho uma camada muscular espessada, porque eu não vou conseguir pegar no endoscópio. E olha aqui os pontinhos bonitinhos aqui. Essa técnica que a gente usou o punch, tá? Os patologistas preferem quando a gente usa o punch. Vai depender do cirurgião. Também é um fragmento pequenininho. Fica arredondadinho ali, vai cortar, tá? Então, tem a técnica de usar a tesoura, tem a técnica de usar o punch. Então, eu tenho a imagem histopatológica, esse fragmento foi para a histopatologia. E lá, o diagnóstico veio de sugestivo de enterite atrófica difusa moderada. E aí, nas letras miudinhas, eu já estou feliz, respiro aliviada. Ai, não, deve ser doença inflamatória intestinal. Linfoma em estágio inicial pode ter aspecto histopatológico semelhante e deve ser considerado no presente caso. Por isso, é altamente recomendada a imunohistoquímica. Oi? Aí já fala, oi? Eu vou ter que fazer mais exame? Já pensa no tutor mexendo no gato. Não, a imunohistoquímica, hoje em dia, gente, eu já falo da imunohistoquímica no momento da consulta, no momento da indicação do procedimento, quer seja endoscopia. Se for endoscopia, a imunohistoquímica ela vai ser bem da casada, que eu brinco, né? Porque eu preciso. O fragmento é muito pequeno. Se for laparotomia, eu já falo também, tá? Porque a imuno faz parte do diagnóstico. Eu brinco que o diagnóstico não acaba na histopatologia. Mas eu preciso fazer histopatologia porque ela que vai definir o que tem, para daí eu poder pedir a imunohistoquímica, ver se vai ser favorável ou não, e quais os marcadores da imuno. Então, aqui é um trabalho mostrando
a diferença das amostras coletadas. Então, tanto das amostras coletadas por endoscopia, quanto pelas amostras que foram coletadas por PANT e como foi a qualidade delas, tá? Estamos aqui para mostrar para vocês o que é a imunohistoquímica, tá? É uma coloração diferente. A gente vai pegar aquela placa de parafina, vai dissolver e vai fazer uma nova coloração. Então, aqui eu tenho na histopatologia eu tenho um linfócito. Então, ela mostra para mim que tem um linfócito. E a imunohistoquímica, ela vai revelar qual linfócito que é, se é T ou B. Por que isso é importante para a gente quando a gente está falando de linfoma de intestino? Porque tem uma doença com as mesmas características, os mesmos sinais clínicos, de vômito, perda de peso, diarreia, apetite caprichoso, tanto para o mais quanto para o menos, mas que se chama doença inflamatória intestinal crônica, que é uma estimulação antigênica. Ela é composta por uma população mista, linfócito T, um B, um T, um B, né? E o linfoma gastrointestinal de baixo grau, ou agora tem uma outra determinação ali, uma outra nomenclatura, ele é todo de linfócito T. Tá? Então, a imunohistoquímica é como se ela revelasse, eu brinco que a histopatologia é uma célula com camiseta, e aí ele tira a camiseta e mostra a sua tatuagem nas costas, tá? Que é o nome. E aí, quais são os marcadores mais usados na medicina veterinária para linfoma? Para ver linfócito T, é o marcador CD3. Para ver linfócito B, é o marcador CD79. Esse marcador CD79, às vezes, ele fica um pouco dificultado, porque ele faz um pouquinho de artefato. Então, eles utilizam o marcador CD20 e o marcador PAC5, tá? Que são marcadores para o linfócito B. A gente ainda tem o KI67, que também pode ser chamado de MIB1, que é o marcador de expressão nuclear presente em toda a fase de proliferação celular. Ele é considerado KI67, quanto mais KI67, quanto mais ele se divide, mais ele tem mais elevado. Menos de 10% seria um tumor que a gente consideraria com menos invasão, tá? E mais de 30% mais invasão. É interessante para a gente entender como que funciona, mas a gente não pode... não vou tratar porque é KI67 mais de 30. Minha gata teve KI67 5% e ela, por intercorrências da vida dela, ela não conseguiu chegar na segunda etapa de quimio. E um outro paciente que eu tinha, que era KI67 mais de 30, ele terminou toda a quimio... terminou, mas assim, ele evoluiu muito na quimioterapia, porque quimioterapia para linfoma, a gente, é uma coisa crônica. Não tem nenhum, se vocês procurarem hoje, gente, eu já mandei mensagem para a professora Sina Marcilo, eu já entrei no Vinho, eu já fiz tudo, perguntando quanto tempo que trata. E ninguém tem um número, não tem um artigo que diga, trata tantos anos. Acaba que a gente vai reduzindo de acordo com o paciente, tá? Então, aqui é a imagem de imunohistoquímica, essa aqui é uma comparação de humano, aqui em cima é a imagem de humano, aqui embaixo é de felino, tá? Então, essa é a imagem da histopatologia. Essa é a imagem da imunohistoquímica, é uma outra coloração, né? Eu digo que essa aqui parece mais brilhante. E fazendo a imunohistoquímica daquele gato, o que apareceu? CD3, CD79, KI67. Apareceu que o gato, tá? Os achados imunohistoquímicos favorecem o diagnóstico de linfoma T da mucosa intestinal ou linfoma enteropatia associada tipo 2, que é a classificação atual e adotada pela OMS para uso em animais. Tá? E aqui é uma outra maneira de colocar, que são compatíveis com linfócitos T de células pequenas, e colocou negativo no CD79 para B, então tudo aqui era linfócito CD3. Tá? Essa tabela, ela mostra pra gente assim, o grau de comprometimento. Então, no jejum, eu tenho segmentos intestinais comprometidos pelo linfoma, 100%. No íleo, 93% a 100%. No estômago, 14% a 40%. No cólon, raro. E linfonodo mesentérico, 59%. Então, por essa tabela, a gente já entende que a gente precisa. Se eu estiver falando em endoscopia, digestiva alta e digestiva baixa. E lembrar que o jejum, eu preciso de uma sonda que chegue lá, tá? O que é diferencial ou o que além de ser diferencial, pode estar acontecendo com o meu paciente com linfoma? Porque lembra que eu falei para vocês? É um paciente com idoso, é um paciente que pode ter polidoença. Doença inflamatória intestinal, que é a principal diferencial, né?
hipertireoidismo e pancreatopatia. Lembrando que elas podem acontecer simultâneo. A classificação nova do linfoma alimentar chama ETCL tipo 1, que é associado à enteropatia de célula grande granulares tipo T, 15%. Tipo, gente, saiu aqui errado. Não é feito mesmo, 15%. EATCL2 tipo 2, enteropatia de células pequenas tipo T, 65%, tá? E aqui é B, desculpa, gente, o ET tipo 1 é B. Difuso de células grandes tipo B, 16%, tá? Então, essa é a nova classificação. Qual que é a minha conduta terapêutica? Muitos tutores me fazem a seguinte pergunta. Quando eu falo para eles que a gente tem que fazer um diagnóstico através de uma biópsia, quer seja por endoscopia ou quer ela seja por laparotomia, eles me perguntam, tá, e depois a gente vai ter que fazer a cirurgia para tirar o tumor? Linfoma de intestino, gente, eu só vou retirar cirurgicamente se ele formar uma massa que esteja alterando de uma forma ou conformacional grande ou que ele esteja obliterando a luz do intestino. Então, normalmente, se eu tiver um espaçamento 0,2, 0,3, 0,4, eu não vou tirar segmento. Agora, se eu tiver um segmento grande, tá fazendo uma constrição, aí a gente vai fazer cirurgia, mas não vai tratar, aquela cirurgia não vai curar, tá? Aquela cirurgia, ela simplesmente vai retirar aquela porção. Aí eu vou fazer uma enterectomia, tá? A quimioterapia continua sendo necessária para esse paciente e ela vai começar 7 dias após o procedimento de cirurgia, no mínimo, né? Claro que às vezes demora mais, porque a gente vai fazer imuno, vai fazer histopatologia, vai fazer imuno, acaba demorando mais, mas eu não começo antes de 7 dias, pelo menos. E lembrar que a gente trata o paciente com tumor e não o tumor. Por que eu falo isso na conduta terapêutica? Porque às vezes a gente fica tão focado no tumor que aquele gato, por exemplo, que ele está tratando com quimioterapia, está ganhando peso, está engordando, tá bem. De repente, ele volta para a revisão e esse paciente começa a emagrecer e vomitar. Você já pensa desesperado, liga para o ultrassonografista, vem fazer ultrassom, porque esse gato voltou tumor, meu Deus do céu, vou ter que fazer com quimio, ai Jesus. E aí você faz a ultrassom e nada mudou. E você pensa, da onde que ele está vomitando? Aí você vai lá e palpa a tireoide. E aí faz um T4. E aí o valor que é para ser 15 a 30 tá 45. O gato está com hipertireoidismo. E aí você... Puxa, o tumor está controlado, mas ele tem outra patologia, com sinais clínicos parecidos. Pode acontecer? Tem cota para doença? Não tem cota para doença, gente. Então, podemos ter polidoentes, tá? Tratem o paciente. Paciente com tumor, não tumor. Ó, uma imagem da onde eu vou fazer tem uma formação de massa aqui, eu vou fazer uma enterectomia. Vou deixar de tratar o resto? Não. Não vou deixar de tratar o resto. Ó, fiz a enterectomia. Adeus, tumorzinho. Esse aqui era de células grandes. Conduta terapêutica, então, na minha quimioterapia. Hemograma prévio, mínimo de 2.500 neutrófilos, né? Tem literatura que considera 3.000. Se eu tiver neutropenia, ou seja, se eu tiver abaixo desses 2.500, eu vou considerar o uso do filgrastim. A gente pode usar daquela forma. O filgrastim é humano, vende na farmácia humana, a gente usa subcutâneo, 5 microgramas por quilo. Subcutâneo, eu diagnostiquei um paciente, está lá, vamos fazer uma hipótese. 1.000 neutrófilos, preciso fazer a químio. Suspendo a químio, uso 3 dias da medicação, repito o hemograma, ficou bom, deu acima de 2.500, no outro dia eu vou fazer a quimioterapia, tá? Protocolos quimioterápicos que eu posso utilizar para o paciente que tem que tem linfoma intestinal. Posso usar L-asparaginase. Posso usar L-asparaginase associada a vincristina. Posso usar o clorambucil e a prednisolona. Posso usar a lomustina. Posso usar a ciclofosfamida, especialmente no resgate. Posso usar o COP? Roxana, eu só tenho vincristina na clínica. E não tenho L-asparaginase. Pode. A literatura fala numa boa remissão. Na minha vivência clínica, na minha experiência clínica, eu não percebo
ele como melhor, tá? Eu percebo outros como melhor. Qual que é o meu ideal de quimioterapia para doença inflamatória intestinal? Se vocês verem os colegas, vocês vão ver que a maioria das pessoas usa o clorambucil e a prednisolona. Inclusive, é muito importante que a gente não se sinta impelido a usar o leuqueran. Ah, já que é tudo igual mesmo, já que tem gente que fala que a doença inflamatória intestinal e o linfoma eles estão acontecendo juntos, só que são a mesma coisa, só que em tempos diferentes. Eu vou usar o leuqueran mesmo. Eu vou usar o clorambucil mesmo. Olha, gente, não faz isso, não. Sabe por quê? É um quimioterápico. Ai, mas o clorambucil é bonzinho, gente. Nem faz efeito. Nem faz efeito colateral, nem faz maldade. Eu já vi ele fazer um rush cutâneo. Eu já vi gato convulsionar com clorambucil. Então, assim, é um quimioterápico. Vamos fazer diagnóstico. E eu já vi uma coisa mais triste, que foi um gato que estava tratando um espessamento com leuqueran e prednisolona. Estava melhorando, no início melhorou, e depois parou de melhorar. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu com esse paciente? Veio para eu diagnosticar, tinha uma massa, eu falei, bom, piorou, aí consegui fazer a biópsia. Não era linfoma, gente. Era um carcinoma. Então, o clorambucil para carcinoma não funciona. O gato estava tomando um quimioterápico desnecessário. Então, não se sinta com vontade de fazer. Não faça isso. Não faça. Tá? Não faça. O meu ideal é usar L-asparaginase para indução. Como que eu faço? Eu uso 3 sessões de L-asparaginase a cada 15 dias, é subcutâneo. Faço hemograma, faço L-asparaginase. Já começo com a prednisolona junto. Depois desses 45 dias, eu faço um novo ultrassom e aí eu vou passar para o clorambucil e prednisolona. Consigo fazer em todos? Não. Por quê? Porque a L-asparaginase é um valor que não está disponível para todos. Tem uma boa resposta nos que eu faço? Tem. Não é o N maior. Meu N maior é clorambucil e prednisolona direto. Mas eu ofereço para o tutor, porque vai que o tutor quer, né? Esse aqui é a lomostina. Ela é cápsula, causa neutropenia. Ela é usada em células grandes, resgate ou paciente mais reativo. Não é a minha primeira opção, tá? 40 a 60 miligramas por metro quadrado. Eu uso a cada 28 dias e de 6 a 8 sessões. Não uso mais que 6 a 8 sessões. Por quê? Porque ela pode causar uma gastrite muito séria no gato e eu perder esse paciente. Já aconteceu comigo? Então, eu não uso mais que 6 a 8 sessões. Aqui é a nossa tabela de conversão. E aqui eu usei o mesmo gato de 3 quilos, né? Acho que é o gato que tem mais. 3 quilos, 0,208. A dose é de 40 a 60 miligramas por metro quadrado. Então, 40 miligramas no metro quadrado, a dose vai dar 8,32. Eu vou usar, como é 40 a 60, uma cápsula de 10 miligramas. Mas eu quero dar 8,32. Bom, manda a farmácia de manipulação remanipular. Se você não quer fazer essa manipulação para cada paciente, o Dr. Gary, que a gente comentou antes, ele publicou um trabalho das doses para 2 a 3 quilos, 6 miligramas de lomostina. 3,1 a 4,5 quilos, 9 miligramas de lomostina. 4,6 a 5,9, 12 miligramas de lomostina. 7 quilos ou mais, 15 miligramas. Ele usa fixo essa dose, ela está descrita no trabalho. Tem que ter os neutrófilos normais, né, gente? Eu prefiro fazer para cada gato, mas existe essa dose, caso vocês prefiram ter, são assegurados pela literatura, né? Esse aqui é o leuqueran, mais famoso. Ele vai na geladeira, a lomostina não precisa ir na geladeira, tá? É o clorambucil, 2 miligramas. São comprimidos pequenininhos, 25 comprimidos. Essa caixinha aí tá custando de 100 até 300 reais, depende de onde vocês comprarem. Esse quimioterápico, ele é bastante eficaz no tratamento do linfoma intestinal, mas vocês têm que cuidar. Se o gato começar com convulsão quando começou com ele, pode ser por conta disso. Se o gato tiver um rush cutâneo, tiver aquela super alergia de pele, coça, tem prurido, tá vermelho, pode ser dele. Esse rush cutâneo eu vi pouquíssimas vezes. A convulsão, infelizmente, vi mais. Mas também muito
muito menos do que efeitos bons, tá? Como que eu posso usar para tratar o linfoma alimentar de baixo grau ou EATCL2? O primeiro protocolo foi de Fondacaro, em 1999, que ele usava 10 miligramas quilo fixo de prednisolona a cada 24 horas e 15 miligramas por metro quadrado a cada 24 horas por 4 dias, parava 21 dias e dava novamente. O que acontece aqui? Dependendo do tamanho do gato, vocês vão ter que remanipular, porque os comprimidos são de 2 miligramas. Então, eu acredito que através desse negócio de ter que remanipular, eles resolveram estudaram, né, para fazer outro protocolo. 5 miligramas de prednisolona fixo, 2 miligramas por gato a cada 48 horas. Então, dia sim, dia não, toma clorambucil. Aqui, normalmente, se faz o hemograma antes desses 21 dias. Aqui, a literatura fala para fazer mensal, tem literatura que fala a cada 3 meses, que não vai fazer o hemograma dia sim, dia não, né? E depois ele foi modificado ainda 3 miligramas por quilo a cada 24 horas e 15 miligramas por metro quadrado, então aqui é igual a cada 21 dias. Tem várias variações comuns, né? Tem várias opções, dá para usar a prednisolona, a clorambucil 20 miligramas por metro quadrado a cada 14 dias, então vai depender do paciente. Tá? Esse aqui é um paciente que chegou para a gente com 12 anos, vômito crônico e emagrecimento, tá? A tutora já tinha feito no mínimo umas 12 ultrassonografias, ela tinha ultrassonografia mensal, ela estava acompanhando o espessamento de alça, né? Tinha já perda de estratificação de parede do intestino, então aqui, quando tem perda de estratificação de parede do intestino, o melhor é que eu faça a laparotomia, tá? Linfonodos mesentéricos reativos. Esse caso, ele foi muito curioso, porque ela chegou para mim e falou assim, eu não quero fazer biópsia. Então, ela já tinha ouvido falar da biópsia, né? E foi o caso que eu falei, sentei, olhei os ultrassons, aí fiz uma comparação, eu gosto de colocar as medidas normais, eu desenho o gato, aí eu explico os sinais clínicos, e ela falou assim, eu quero que você me ajude. Eu falei, eu vou ajudar você, mas você precisa me ajudar também. E aí, depois de uma conversa muito longa, conversando muito sobre prós e contras, porque a pessoa fala assim, ele vai morrer, ele já tem 12 anos, como se 12 anos fosse a idade mais velha de um gato no universo, né? E 12 anos é mais ou menos uma pessoa ali pelos 68 anos, que tem muita vida pela frente, né? Quando a gente fala isso, às vezes a pessoa dá uma... Opa, será que eu não quero? Se eu tiver um tumor, eu vou deixar aqui, porque eu já tenho 68? Não, se eu viver até 80, eu vou viver com dor? Pensar isso, né? Então, a gente fez, ó, biópsia do moço. O resultado foi um linfoma de células pequenas. E eu comecei a tratar ele lá em dezembro de 2016 com COP. E aí não deu muito certo. E aí eu mudei para prednisolona com clorambucil. Ficou bem até maio de 2019, quando ele acabou falecendo. Aqui eu tinha mania de tratar só 2 anos, e depois eu ia usando só prednisolona. Hoje em dia eu já tenho mais outras coisas. Às vezes eu vou seguindo com a quimioterapia mais tempo, ou uso um resgate, dependendo de como for. Mas ele estava tão bem que eu realmente, a tutora também... tá, vamos parar, né? A gente vai evoluir. Mas o que foi de legal disso aqui? No meio de 2017, esse gato começou a vomitar. E foi aquele gato que eu falei, gente, voltou o tumor aqui, droga, e desespero, e corre lá, ultrassom. E não, era um hipertireoidismo nesse gato. E eu tava lá, né, achando que a doença era educada, que a doença não, aqui já tem linfoma, jamais chegarei, hipertireoidismo. Não, hipertireoidismo chega. Depois disso eu já atendi vários gatos com até 2 tumores, carcinoma de pâncreas e linfoma de intestino. E por aí vai. Mas o que foi legal desse gato? A tutora veio totalmente contra fazer biópsia, não queria. E esse mocinho, ele tem 2 irmãos, além dele, todos iguais. Todos pretinhos, bonequinho, uma ninhada de frajola que ela pegou. Os outros 2 também têm linfoma, hoje em dia estão tratando. Esse aqui já está no céu, mas os outros 2 estão tratando e já foi muito mais fácil fazer a biópsia. No primeiro ela falou, ai, doutora, de novo. Sei que assim, claro. No terceiro ela falou, é para biópsia já, né? Então, gente, a gente vê que a gente precisa educar esse tutor, explicar e eles vão fazer. Muito importante que a gente dose nesses pacientes com vômito crônico, com diarreia,
com pancreatopatia, vitamina B12 e ácido fólico, que é o folato, muitas vezes eles vão estar com valores reduzidos. A vitamina B ela precisa do cofator do pâncreas para fazer, e ela é rota metabólica de muita coisa. O uso do ômega a gente acaba utilizando, mas mais baseado em procedimentos empíricos, tá? Considerar sonda esofágica. Eu não vou deixar um paciente, o requerimento energético de um paciente com tumor, ele é muito grande, então muitas vezes eu não consigo que ele ingira naturalmente o alimento, eu preciso considerar a sonda esofágica, posso usar estimulantes do apetite, mas muitas vezes a sonda ela vai ser um complemento, e ela não impede que o paciente coma pela boca, tá? Lembrar, gente, cada paciente é único. Mesmo que eu tenha 3 gatos com linfoma, e é muito comum de ter famílias com muitos pacientes com linfoma, cada um se apresenta de uma forma. Cada um tem uma resposta individual. Às vezes eu preciso mudar o quimioterápico de um, às vezes um usa o clonambucil a cada 48, às vezes o outro usa a cada 14 dias. Então não é igual o tratamento, porque cada paciente é único. E lá em trata como um todo. Normalmente é paciente idoso. Não esquece da doença articular. Não negligencie o hipertiroidismo, a presença, a procurar ele. E faz cuidado paliativo. O cuidado paliativo ele começa no diagnóstico, no momento do diagnóstico da doença crônica. Ele não começa quando eu acho que a quimioterapia não deu certo, quando eu não tenho nada para fazer. Isso aí não é cuidado paliativo, tá? Esse aqui é não sei se vocês já ouviram falar sobre slow medicine. A slow medicine é um tipo de medicina que surgiu. Ela não é uma medicina de preguiçoso, é uma medicina que se volta novamente para o paciente, que olha para o paciente, que pergunta para o paciente, e ela pode ser aplicada também na medicina veterinária, fazendo um link maior do tutor, entendendo quem é esse gato na vida do tutor. Então, aqui a gente tem uma historinha, que eles usam muito quadrinhos, que são 2 residentes, tá? Dá para entender que são 2 médicos mais jovens discutindo sobre casos, que um estudo é melhor que o outro. De repente, eles são interrompidos por um médico mais velho, que vem dizer para eles que a dona Libelina acabou de falecer. E eles ficam bravos e xingam esse médico, dizendo que diabo, essa mulher que está atrapalhando aqui a nossa discussão. E aí o médico olha e fala, olha, gente, achei que vocês não conheciam ela, né? Porque vocês estão discutindo o caso dela há horas. Então, o que isso traz para a gente? Eu amo artigo científico, eu amo estudar. Mas eu tenho que pensar que aquele paciente que está para mim, na minha frente, naquele momento, ele tem um nome, um apelido, 2 apelidos, ele tem um tutor, ele tem bigodes, ele é um ser vivo e que eu preciso individualizar ele, baseado sempre nos melhores estudos, mas eu preciso individualizar. Talvez a melhor técnica não seja a melhor para ele, tá? E esse aqui é o Nininho. Talvez alguns de vocês já tenham escutado a minha história sobre o Nininho, então, gente, vamos lá. O Nininho é um paciente muito importante que ele traz para a gente a presença de o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Eu tive muitos pacientes que tocaram o meu coração, mas por que eu falo que o Nininho é um paciente especial? Porque o Nininho, ele abriu mão de muita coisa, o tutor dele, para tratar o Nininho, que não é uma coisa muito comum na medicina veterinária, né? A gente sabe que as pessoas fazem esforços, mas às vezes esses esforços, eles vão até ali. E o Nininho foram esforços bastante além. Por quê? O Nininho chegou para mim, eu já atendi ele há uns 4 anos, mas ele chegou para mim no final de novembro, com uma secreção ocular. O tutor, ele já era portador de complexo respiratório viral felino, então o tutor achava que se tratava de mais um daqueles episódios de recorrência do complexo respiratório. Eu palpei o rostinho dele e senti que estava um pouquinho mais rígida, e não parecia em nada, né? A não ser que tinha secreção, com os antigos casos de complexo que ele teve. Eu sugeri para o tutor fazer uma tomo. Eu gosto de tomografia, eu acho que é um exame imensamente importante. O tutor falou que não tinha dinheiro. Eu falei, tudo bem, vou fazer um raio-x. Raio-x de cabeça, às vezes, é muito difícil da gente visualizar. Mas ele me deu uma ideia que talvez eu já tivesse alguma coisa atingindo a região óssea do menino. Eu sugeri para ele fazer uma biópsia. Ele falou que não ia dar nada. Eu falei, tudo bem, mas a gente vai fazer igual. Fizemos a biópsia e em 10 dias ele retornou para rever o resultado. Eu sempre tenho por mim olhar os exames antes do tutor chegar na sala para eu poder saber o que eu vou ter que falar para ele. E eis que eu tinha um condrosarcoma. E eu nunca tinha atendido um condrosarcoma. Corri para a literatura, 1 livro, 2 livros, 3 papers. E descobri que o melhor tratamento para ele era radioterapia. E ferrou. Eu não dei em Porto Alegre. Me lembrei que existia uma menina que fazia radioterapia no Rio de Janeiro, que eu tinha sido estagiária na época dela.
numa outra clínica, liguei, pedi as explicações. Quando chega o tutor na sala, eu falo para ele. Ele disse, né, começou a chorar, mas vamos tratar, doutora. Eu falei, sim, então ótimo, o senhor quer tratar? O primeiro tratamento, eu sempre começo assim, o tratamento de eleição é tal, radioterapia. Ele falou, tá, quando a gente começa? Eu falei, então, né, sempre tem uma tutora que me fala, quando eu falo então, eu vou falar uma coisa que não é bom. O tratamento é lá no Rio de Janeiro. Tem que ficar 5 semanas lá. E ele falou assim, eita, não tenho dinheiro, tenho muito medo de avião, não dá. Aí ele começou a chorar mais, porque ele se desesperou, né? Ele viu que tinha um tratamento, ele não me deixou nem falar as opções paliativas ou alternativas, na verdade, não paliativas, né? Alternativas que eu tinha. E aí eu saí da sala para respirar, pegar uma água para ele. Quando eu voltei, ele tinha parado de chorar, falou para mim, doutor, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou tomar um remédio, não vou ter medo, eu vou alugar um Airbnb, eu vou ficar com ele lá. E aí, gente, ele foi. Ele embarcou um pouquinho antes do Natal, passou o Natal e o Ano Novo longe da família, só ele e o menino. Ele não foi para a praia, ele não foi para lugar nenhum do Rio de Janeiro, ele não conheceu nada, né? Porque ele ficou com gato. Ele falou, doutora, se minha família souber, tô ferrado. Custou 12 mil só a radioterapia, mais anestesia, mais não sei o que. Eu falei, Jesus. Ele falou, não posso comprar uma cueca por 3 anos. Mas valeu a pena. Foi isso para mim quando voltou com o gato. A doutora me falou que a expectativa de vida é 9 meses, mas eu tenho fé que o menino vai estar bem. Essa história aconteceu em 2018. Há umas 3 semanas eu atendi o menino. Infelizmente o tumor voltou, mas ele segue cuidando com amor e uma devoção do menino incríveis. E aí eu falo que cada vez que eu tenho um tutor que não quer fazer alguma coisa ou tem algum caso muito desafiador, eu guardo essa história num potinho e eu gosto de contar e replicar ela quantas vezes forem necessárias, para vocês saberem o verdadeiro significado de paciente. Não é só o paciente é o amor de alguém. Não é só um gato, é o amor de alguém. E é para essas pessoas, é para esses pacientes que a gente faz medicina veterinária de verdade. Que a gente mostra todas as opções que existem. E cabe ao tutor decidir. E aí, gente, tranquilos com vocês. Vocês fizeram a parte de vocês. O paciente não é de vocês. Vocês vão respeitar e amar como o amor de alguém. Mas a responsabilidade é do tutor. Tá? Então, isso é muito importante que a gente leve. A gente vai mostrar a melhor medicina que tem. Mas cabe ao tutor decidir. Queria agradecer muito vocês. Essas aqui são as minhas redes sociais, se vocês quiserem me adicionar. Isso aqui é uma parte da minha equipe, tá? E fico muito honrada de vocês terem me convidado, né? Do grupo ter me convidado. Fico aqui à disposição para a gente conversar e espero que vocês tenham gostado dessa palestra, tenha trazido um pouquinho de coisa para vocês, né? Um pouquinho de... Enfim, um pouquinho de linfoma mesmo aí para vocês. Nossa, Roxana, muito obrigada. Muito esclarecedora a tua palestra. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, né? Me emocionei bastante agora nesse teu último caso aí. E realmente tem alguns tutores que nos deixam assim felizes, né? Por a gente saber que estudar vale a pena, realmente vale a pena, né? Nós temos algumas perguntas aqui no nosso chat. Uhum. E eu não sei se é a Lore ou se a Thalita que vão fazer os questionamentos para ti, tá bem? Eu que vou fazer. Deixa eu ligar a câmera aqui, peraí. Ah, tá bem, Thalita, obrigada. Foi muito legal a palestra, o pessoal gostou. Eu vou desligar a minha câmera bastante. porque eu tô uma carinha de cansada. Parabéns, professora Roxana, foi maravilhosa a sua palestra. Eu suspeito da palestra, sempre existe quando eu posto a palestra, então tem sido muito boa, muito informativa, eu aprendi muito. Então, muito obrigada. Que bom. Foi muito bom. E o pessoal gostou bastante. Eles querem você de volta. Que bom, volta. Temos para falar de outras coisas, temos outras coisas para falar, muitas coisas. Aí tem algumas perguntinhas aqui, eu vou ler para você. Tá. No linfoma mediastinal, a efusão é formada pelo tumor ou a presença da massa tumoral que favorece a formação dessa efusão?
Na verdade, a efusão ela vem da compressão pela massa do duto torácico. A Lori pergunta quais são as limitações na realização da endoscopia. É muito caro o equipamento? Então, vou fazer um valor para vocês aqui da clínica, tá? Vou falar, o equipamento é caro, sim, ele pode chegar a custar R$100 mil, né? Mais o tempo de treinamento, então é uma técnica que limita. Aqui na clínica, se a gente for falar em endoscopia digestiva alta e digestiva baixa, vai sair entre 1.500 e 1.600, né? E a cirurgia em si sai 750. Aí já me falaram, por que não colocar a cirurgia o mesmo valor? Porque, gente, a gente não faz medicina por valor, entendeu? Tipo, não, realmente não seria justo. Tem cirurgias que têm esse valor, mas não seria justo cobrar uma cirurgia com o nível de dificuldade da biópsia, cobrar mais só para igualar a endoscopia, né? Não tem porquê, não se assemelha, né? A gente quer fazer a melhor técnica para determinado paciente. Alguns pacientes, mesmo com dinheiro, às vezes eles optam pela laparotomia porque o paciente é muito pequeno, a gente não vai chegar com a sonda no jejum, tá espessado muscular. Mas é uma coisa que, gente, a endoscopia ela tem muito para crescer, porque dá para fazer muita coisa com ela. Sabe? Então, tem as suas indicações. Uma delas, infelizmente, das limitações é o dinheiro. Desculpa. O Juan, que definições de um encaminhamento cirúrgico? E logo em seguida ele pergunta o uso da vincristina ou de outros quimioterápicos, qual é o contexto ideal para aplicação e principalmente qual é a paramentação adequada para o uso desses fármacos? Tá, no início deu uma turbulência. Tu pode repetir a pergunta, por favor? O que define a necessidade de um encaminhamento cirúrgico? Tá. Então, normalmente a gente vai fazer o diagnóstico de doença, o diagnóstico de linfoma intestinal ou de outros linfomas extranodais de acordo com... o linfoma intestinal sempre vai ser ou biópsia de intestino ou por endoscopia ou por láparo, né? A cirurgia, ela vai acontecer para eu fazer normalmente endoscopia. Endoscopia não, desculpa. Diagnóstico, né? Então, vai ser a maioria dos casos. Linfoma de mediastino eu não preciso. Linfoma extranodal do sistema nervoso central, eu coleto líquido. Não faço cirurgia. Só se ele estiver fazendo uma compressão. Mas aí, normalmente, acaba tratando com quimioterapia mesmo. E a outra parte da pergunta? Se no uso de vincristina ou de outros quimioterápicos, qual é o contexto ideal para aplicação e principalmente qual a paramentação adequada? Tá. Ideal seria capela. Ideal, supra-sumo capela. Não tenho capela. Uma sala separada, manipulação como se você fosse fazer uma cirurgia, só que além da roupa cirúrgica, você vai usar óculos, touca, máscara, tipo aquela que a gente usava para o Covid, sabe? Aquela, não a cirúrgica, a outra dupla, e descartar tudo dentro. Tem uns dispositivos específicos para quimioterápico, e a gente descarta tudo dentro de um descarpaque e vai descartar um descarte específico hospitalar. Tá? Isso é o ideal, perfeito. E a vincristina não é uma crítica, né, gente? Eu sei, porque eu já fui estagiária, já me mandaram aplicar a vincristina eu na veia sem luva. E eu achava que aquilo estava certo e tá bom, né? Me mandar. E não é, a vincristina, ela é muito tida como não dá nada. Ela é um quimioterápico tão mielotóxico quanto um comprimido de leuqueria. Então, tem que cuidar, assim, sabe? Tem que ter um cuidado. Onde guarda, aonde dispensa. Tem que ter todo um cuidado. Sim, com certeza. Eu queria te perguntar, pode ser uma pergunta meio besta, nesses casos de linfoma, não tem aumento de linfonodos periféricos? Não existe pergunta besta. Pergunta besta que não foi feita. Pode existir aumento de linfonodo periférico, mas no gato não é muito comum, tá? Às vezes o linfonodo periférico ele está aumentado mais por alguma outra situação do que propriamente disso. Inclusive o gato, FIV, ele pode ter hiperplasia, e o FeLV também, hiperplasia de linfonodo periférico sem estar associado a linfoma. Entendi, obrigada.
A prof pergunta quantas amostras são necessárias para uma boa biópsia. Ótima pergunta. Então, assim, normalmente a gente coleta 10 amostras por endoscopia e por laparotomia a gente coleta uma do duodeno, uma do jejuno, uma do ilho. Linfonodo é opcional coletar. Os cirurgiões comentam que o linfonodo ele causa um desconforto maior no paciente, né? Aqui na clínica a gente sempre coleta duodeno, jejuno, ilho, né? Sempre, sempre, sempre. E eu sou meio chatinha, se o gato tem alguma suspeita de tríade, coleta fígado e sugiro o pâncreas. O colega cirurgião, ele avalia o pâncreas. Ele falou que nem todo pâncreas pode ser colhido, porque vai ter problema, mas a gente coleta. E foi aí sim que a gente descobriu alguns carcinomas pancreáticos, infelizmente, porque a gente tratava o intestino com linfoma e o pâncreas com carcinoma. Os tumores não são educados, eles não respeitam um ao outro. E você recomenda fazer biópsia do intestino e também do linfonodo? Então, se a pessoa vai se sentir mais tranquila, o linfonodo ele pode retirar um fragmento, mas o intestino eu recomendo sempre duodeno, jejuno e ilho. A Cláudia pergunta se existe uma predisposição racial para o linfoma alimentar. Olha, gente, é uma brincadeira, tá? Mas eu acho que nascer gato. Porque o que tem de linfoma alimentar em gato não está relacionado à predisposição. Eu tenho famílias que eu trato com linfoma. Tem três famílias de tutores que um tem 5 gatos com linfoma alimentar. Outra família que tem 3, outra família que tem 4. Então, falou que e não são parentes. Uns são parentes, outros não são parentes. Assim, infelizmente, a gente não tem... Olha, que amor que eu chamo. A gente não tem estudo familiar de linfoma, né? Mas a gente deveria ter. A gente tem muito gato. Muito gato com linfoma. Acho que melhorou muito o diagnóstico, né? Mas a gente tem muitos. Eu acho que de pergunta era isso. O pessoal tem mais